Olá, começa agora mais um programa TV em Revista. Um país, um estado se faz forte com pessoas boas e ótimas iniciativas. Homenagem no Legislativo Paulista às pessoas que fizeram a diferença na sociedade paulistana. Essa foi a festa do prêmio Mãos e Mentes que Brilham. A reportagem é de Roberta Rossi. Em clima de gala, o evento, que está em sua 20ª edição, recebeu personalidades de diversos segmentos com trabalhos voltados para a área social. O deputado Castelo Branco, do PSL, é um dos apoiadores do evento. Ele também recebeu uma homenagem pelo seu trabalho desenvolvido no Legislativo Paulista. 50 personalidades muito especiais, eu dei sorte de ser uma delas. Mas o meu objetivo é ser um dos proponentes, é apoiar o evento dela, que já é tradicional aqui na Assembleia. E eu já a conheço, já participo com ela há alguns anos, antes de ser eleito. Nada mais justo do que continuar trabalhando juntos. Mais de 50 pessoas foram homenageadas. A idealizadora do evento faz questão de ressaltar o trabalho de pessoas que contribuem com o crescimento cultural e socioeconômico do país. Eu homenageio pessoas, homens e mulheres, de todas as áreas, sem distinção. Então, para mim, como eu havia falado, não é importante se a pessoa está fazendo sucesso agora ou não, é pelo histórico lindo de vida que ela tenha profissional. E de um momento desse, pegar um troféu e falar, não, valeu, tá valendo. E respeitar o ser humano é isso, né? Arrepio mesmo. Eu amo. Uma das premiadas da noite foi a médica nutróloga Gisele Barros, que ganhou destaque e notoriedade pelo seu trabalho na medicina. Poder ajudar as pessoas a melhorar sua qualidade de vida, ser reconhecida por isso e receber tanto carinho numa cidade que não é a minha cidade natal, é uma honra. Eu sempre agradeço muito o convite, as homenagens da Adela, e é sempre uma honra poder estar aqui recebendo essa homenagem, esse carinho. E isso só aumenta o meu comprometimento com os meus pacientes, com a minha profissão que eu tanto amo. Outro destaque da noite foi a ex-procuradora do Estado de São Paulo, Tereza Kodama, que luta pela causa da valorização e a dignificação da mulher. Sou procuradora do Estado aposentada, me dedico também às artes, amo pintar, desenhar, enfim, mas também tem essa parte social que para mim é muito forte, a defesa da cidadania, não é? Então eu faço um trabalho assim, junto ao Instituto Paulista de Magistrados, eu sou colaboradora, faço um trabalho, o enfrentamento que é feito, o combate, na realidade, ao abuso de crianças, não é? Então, isso quem faz o trabalho é a doutora Herta Hollenberg Padilha, ela é presidente e eu faço com muita honra, não é? E estar aqui realmente não tem palavras, viu? Para agradecer, não é? Todo esse empenho da Adela, esse carinho, essa amizade que eu tenho, não é? Ela vai estar sempre no meu coração. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa teve como foco a concessão de complexos esportivos à iniciativa privada. O repórter Luciano Teixeira acompanhou o evento. Representantes de modalidades esportivas, atletas, ex-atletas e membros da sociedade civil participaram de audiência pública que reivindicou a suspensão da concessão de complexos esportivos à iniciativa privada. A intenção da audiência pública é fazer uma campanha de esclarecimento junto à população sobre a importância dos equipamentos esportivos do Estado, principalmente o ginásio do Ibirapuera e também o estádio do Pacaembu. Hoje, várias ações na Justiça questionam essas privatizações. Em setembro, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, assinou o contrato de concessão do complexo esportivo do Pacaembu para a iniciativa privada. Com isso, a concessionária Alegra Pacaembu assume por 35 anos a gestão de uma área que inclui, além do campo de futebol, uma piscina, 2 quadras de tênis e um ginásio poliesportivo. A concessão também inclui a demolição do tobogã para a criação de um prédio de escritórios. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram fora da concessão. O edital ele foi feito basicamente para que ele fosse possível que alguém manifestasse o interesse. Então não tem horas muito reduzidas de uso, 5 horas semanais do uso da piscina no contrato. Aí fica para a concessionária talvez fazer outra coisa, mas a exigência da prefeitura ela não favorece os usuários. Então a prefeitura que deveria zelar pelo bem não está fazendo isso. Então essa é a nossa questão. Nós ainda estamos tentando até na justiça
questionar todos esses pontos. Em março, o governador João Dória apresentou o modelo para a concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, o ginásio do Ibirapuera, para iniciativa privada por 35 anos e investimento mínimo de R$ 220 milhões. O processo envolve autorização legislativa, audiências públicas e a obrigatoriedade de permanência de espaços públicos para a prática esportiva. O projeto prevê a obrigatoriedade de construção de nova arena multiuso com capacidade de 20 mil lugares. Representantes da sociedade civil e usuários dos equipamentos esportivos chamaram a atenção para a importância do complexo para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. São casos análogos, um na esfera municipal, outro na esfera estadual, mas revelam a ausência de políticas públicas claras para o esporte e para o lazer e essa obsessão em ceder e ceder criminosamente, ceder de uma maneira que fere os interesses dos cidadãos paulistanos, esses patrimônios, esses equipamentos públicos. Eles vão perder a sua grande característica de atender a população, sobretudo a população mais carente, que não tem condições financeiras. Existem vários serviços e vários espaços que são utilizados pela população e que serão extintos agora com a privatização, porque a privatização é empresa que é lucro. Então ela não vai se preocupar mais em formar atletas como vem se formando hoje aqui no complexo do Ibirapuera, por exemplo. Então a nossa audiência pública de hoje é no sentido de tentar reverter essas privatizações através da apresentação de projetos de lei ou mesmo através de ações na justiça. Um assunto que esquentou a discussão sobre a ideia de que só mulheres podem ser responsáveis pelos cuidados íntimos de crianças menores de 5 anos em creches do Estado. É o que propõe o projeto de lei das deputadas Janaína Pascoal, Letícia Aguiar e Valéria Bolsonaro, do PSL. O projeto também virou assunto obrigatório entre pais e funcionários das escolas do Estado de São Paulo. Você já parou para pensar quantos professores do sexo masculino trabalham na escola do seu filho? Por que há tão poucos homens na educação infantil? Nesta escola, que fica na zona sul de São Paulo, não há discriminação de gênero. Porém, há poucos homens que se candidatam para os processos seletivos. Eu vi por 2 ou 3 vezes homens vindo e se candidatando às vagas. A gente nunca discriminou por ser homem ou mulher, mas sempre contratamos por aptidão. E realmente hoje não temos professores especialistas de atividade física, mas não o pedagogo, o cuidador. Este assunto tem gerado grande discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo, depois que as deputadas estaduais Janaína Pascoal, Letícia Aguiar e Valéria Bolsonaro, do PSL, protocolaram o PL 1174 de 2019. O projeto de lei propõe que apenas funcionárias do sexo feminino sejam responsáveis pelos cuidados íntimos com as crianças na educação infantil no estado de São Paulo. Desta forma, os homens não poderiam, por exemplo, trocar as fraldas ou dar banho. A justificativa para o PL se dá pela segurança e proteção das crianças, que não serão expostas a situações de possível abuso sexual. A matéria se baseia em estatísticas da Secretaria de Segurança Pública, que aponta que mais de 90% dos autores dos crimes sexuais notificados são homens. Isso significa que todo homem é abusador? De jeito nenhum, né? Mas significa que quando há abusos, na maioria esses abusos são praticados por homens. Ah, então não existe mulher abusadora? Existe, mas é em menor número. O PL nasce da insegurança, do desconforto das famílias que dependem das creches públicas e que começam a ver um movimento crescente de homens entrando na educação infantil, não só como professores, mas também como auxiliares e, em especial, entrando nessas atividades, dar banho, trocar fralda, trocar roupa. Então, assim, não é que nós cismamos de fazer esse projeto do nada. Mulheres, né, de algumas cidades do estado de São Paulo passaram a escrever para o meu e-mail institucional aqui, dizendo que estavam se sentindo inseguras. Algumas disseram que mudaram até o turno de trabalho, passaram a trabalhar meio período. Outras largaram o trabalho, pessoas humildes que dependem dos seus trabalhos, de medo de deixar a criança numa escola em período integral para tomar banho com um homem que para elas é um desconhecido. A aprovação do projeto pretende também aumentar a segurança dos profissionais do sexo masculino.
Quando você tem uma família descontente, uma família cismada, uma família preocupada, a família pode, diante de qualquer relato da criança, entender que houve um abuso. E esse profissional, muitas vezes, sabe, dedicado, sério, trabalhador, vai ser exposto como um abusador sem ser. Para que criar uma situação dessa de risco? Risco para as crianças, risco para o profissional. O pai da Maria Laura, por exemplo, tem opinião contrária ao projeto de lei. Para ele, a matéria fere os profissionais do sexo masculino. Eu não concordo com o projeto. Eu acho que esse projeto tem uma questão de discriminação de gênero que eu acho inaceitável, né? Eu acho que é um projeto preconceituoso, né? E no meu caso particular, eu não tenho nenhum tipo de restrição em relação a o sexo ou nem a opção sexual de quem for cuidar da minha filha, contanto que seja feito de forma profissional e decente, honesta. Isso não tem o menor cabimento. Para o diretor, o projeto de lei pode ser positivo e não muda muito a realidade encontrada hoje nas escolas. Existe também esse componente cultural que as mães, as famílias ficam sempre mais tranquilas se tem uma mulher cuidando dos seus filhos, dos seus bebês. Talvez venha daquela questão de que a mãe cuida, de uma questão cultural mais antiga, que sempre a cuidadora era a mãe, era a avó, e o pai trabalhava. Não é o que acontece mais hoje, as nossas mães todas trabalham, mas eu acho que ainda em casa existe uma predominância dos cuidados serem prestados pela mãe. O projeto de lei foi entregue para análise do deputado Tiago Auríquio. A matéria deve ser votada pelos parlamentares na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No próximo bloco, homenagem ao Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente volta já já, não saia daí. Momento de festa e reconhecimento. O Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, João Negrão, e os heróis de Brumadinho foram homenageados no Parlamento Paulista. Na solenidade realizada no plenário Juscelino Kubitschek, o deputado Tenente Nascimento, do PSL, que é oficial da reserva da Polícia Militar, homenageou também policiais intitulados heróis por suas atuações em Brumadinho e no incêndio florestal do Mato Grosso do Sul neste ano. Esse grupo, ele partiu daqui de São Paulo sem saber exatamente o que ia enfrentar lá em Brumadinho. Mas eles se doaram, vocês viram nas imagens, os bombeiros se arrastando, o helicóptero resgatando pessoas. Foi fundamental que nós estivéssemos lá com a aviação, onde nós fomos em lugares que é difícil de acesso. E lá eles chegaram, o grupamento aéreo, nossos homens, nossas mulheres também, do grupamento aéreo, dando apoio àquela população tão carente e tão necessitada naquele momento crítico. Pioneira da aviação no Brasil, a Polícia Militar do Estado de São Paulo foi peça-chave no resgate e identificação de vítimas da tragédia do rompimento de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais, que deixou 252 mortos e 18 desaparecidos. O grupamento de radiopatrulha aérea João Negrão, homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo, é considerado a tropa de elite do Estado no resgate de emergências médicas. Só que diante da dimensão do evento, foi necessário apoios diversos de outros estados. Normalmente, os apoios vieram dos estados mais próximos, justamente em função da facilidade, da rapidez de resposta e dentro das condições que cada estado dispunha. Foi uma ação integrada muito eficiente, muito boa, que mostrou, para o Brasil todo o espírito de solidariedade, todo o espírito de liderança, todo o espírito de companheirismo que nós temos que ter diante de uma tragédia desse tipo. O evento contou com parlamentares e representantes do Poder Judiciário e da Polícia Militar. Isso faz com que tenhamos orgulho desses heróis que voam e salvam vidas. Eu, quando trabalhava na Secretaria da Saúde, cheguei a utilizar o serviço do grupamento aéreo para resgatar pessoas. Isso é de um prazer muito grande poder ajudar a população. Brumadinho representa bem isso, né?
a Polícia Militar se engajou, a aviação também se engajou no sentido de prestar um serviço a todas as vítimas e as famílias envolvidas, todas preocupadas com o destino dos seus entes queridos. O sentimento aqui é realmente de grande alegria. Me sinto reconhecido, um negócio muito bacana. A gente fez um trabalho muito forte em Brumadinho na primeira hora. Mulheres aviadoras também foram reconhecidas na homenagem. Em todas as ações onde nós temos desastres, calamidades, a aviação se faz presente. As pessoas falam muito de Brumadinho, de Santa Catarina, né, dos grandes desastres que a mídia noticia. Só que todos os dias nós temos aqueles acidentes, temos aqueles acidentes de trânsito, desabamentos, principalmente em período de verão. Então são assim milhares de trabalhos anônimos que muitas vezes não aparecem, mas que salvam vidas no dia a dia. Lançada a Frente Parlamentar contra a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre as operações com pescados no estado de São Paulo. O evento aconteceu no auditório Franco Montoro, da Assembleia Legislativa. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo inaugurou a operação denominada Nos Conformes, que visa regularizar a situação tributária de estabelecimentos comerciais que trabalham com a comercialização de pescados. Por essa razão, os estabelecimentos comerciais estão sendo alvo de altas cobranças. O comércio varejo de pescado já é muito difícil, nós não temos o incentivo que gostaríamos. Aí, no entendimento da Secretaria da Fazenda, foi entendido que a partir deste ano seria cobrado 7% sobre a entrada das mercadorias, sobre o valor de nota. Então, se você compra R$100 numa mercadoria, na entrada da mercadoria no seu estabelecimento, antes de você vender, você já estaria pagando 7%. E o pior, retroagiu ao ano de 2015 e já mandaram a notificação com multas e juros. Então, você pega uma somatória, todo o imposto, em qualquer segmento do comércio, você sabe quanto você vai pagar de imposto. Você põe no seu custo e vai pagando mensalmente. E o que foi feito no novo entendimento da Secretaria da Fazenda? Retroage-se ao ano de 2015 e você começa a parcelar já com multas e juros. A atitude tomada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo pegou o setor varejista de surpresa. Os comerciantes alegam que a cobrança do imposto do ICMS vai inviabilizar a atividade de comercialização de restaurantes e bares, uma vez que 90% dos comerciantes não possuem caixa para arcar com os custos do tributo. Esse imposto de ICMS, né, é retroativo. 5 anos para cá estão cobrando, que é um imposto que a gente acha indevido, né? Mas o governo acha que está certo. Agora, só que o nosso setor, como peixaria, feirante e restaurante, ninguém está preparado para isso, ninguém sabia desse imposto, certo? E eles pegou nessa surpresa nós, você veio a notificação e agora estão querendo cobrar. Só que a gente está pedindo anistia dessa multa, certo? E suspensão dessa multa, cobrança. Certo? Isso que é o nosso objetivo dessa reunião de hoje. Segundo a advogada Marina Passos, da Associação Nacional dos Restaurantes, a cobrança retroativa do ICMS, diferido nas operações com pescados, é resultado de uma mudança de critério jurídico por parte da Secretaria da Fazenda, o que fere a legislação tributária nos termos do artigo 146 do CTN. A cobrança do ICMS diferido nas operações de pescados, ela fere um dispositivo do Código Tributário Nacional, que seria o artigo 146 do CTN, porque houve uma mudança de critério jurídico por parte da Secretaria da Fazenda. Ela entendia, durante mais de 20 anos, que não havia a necessidade de pagamento desse ICMS diferido, né? Por parte, por exemplo, no nosso caso, dos restaurantes similares. Nós representamos a Associação Nacional dos Restaurantes e a Confederação Nacional do Turismo, que também representa os restaurantes aqui no estado de São Paulo. Então, por mais de 20 anos, não houve essa cobrança desse imposto diferido e, de uma hora para outra, os restaurantes foram surpreendidos com as notificações, ou seja, foram pegos literalmente de surpresa. Então, essa mudança de critério jurídico, ela não é permitida pela lei, pelo CTN, não de forma retroativa. A mudança de critério jurídico pode ocorrer, mas dali para frente, a partir do momento que há mudança,
para frente. O coordenador da Frente Parlamentar contra a cobrança do ICMS sobre as operações com pescados é o deputado Sargento Nery do Avante, que pretende tomar providências em favor dos varejistas. A intenção nossa é alertar o governo o prejuízo social com o desemprego e a falta de arrecadação se houver uma falência em massa desse setor. E esse setor é muito grande, porque nós não estamos falando só dos comerciantes de restaurantes, hotéis, nós estamos falando dos pescadores, produtores de embalagem, de gelo, transporte e mão de obra. Então é uma preocupação imensa. Então eu acho que o governo tem que pensar numa solução junto com o parlamento, e essa frente vem para trazer vem para buscar algumas soluções e uma negociação com o governo. E a seguir, representantes do movimento dos atingidos por barragens se reuniram aqui no Legislativo Paulista. A gente volta já já, não saia daí! O Brasil aumentou o número de universidades que entrou na lista das principais instituições de ensino superior do mundo. Em primeiro lugar do ranking está a Universidade Britânica de Oxford. A lista deste ano tem 46 universidades brasileiras contra 35 no ano passado. O Brasil passou de 9º para o 7º lugar com o maior número de universidades. Com uma das principais preocupações quanto à qualidade no ensino, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, que completou 50 anos, participou do programa Em Discussão Especial e o médico veterinário Mário Eduardo Pulga, presidente do Conselho, falou sobre as preocupações deste aumento. O Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo completou 50 anos de existência. Os conselhos são responsáveis por fiscalizar o exercício profissional, entre outras competências. Para falar sobre esses 50 anos, eu recebo Mário Eduardo Pulga, que é presidente do CRMV de São Paulo. Para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do início, né, do conselho, da formação dele, a diferença também da atuação, né, há 50 anos e agora. Pois é, Priscila, esse é um momento único para nós no Conselho de São Paulo. Nós estamos muito contentes, né? Esse cinquentenário para nós tem um significado muito grande, né? E o significado maior que eu vejo é resgatar a história realmente do Conselho e dar valor aos pioneiros, né? Aqueles presidentes, aqueles diretores, aqueles colegas que encararam o Conselho há 50 anos atrás, sem nenhuma estrutura, e eles se valeram, nesse momento, de uma ajuda. Uma ajuda muito importante, que veio de uma entidade que já existia, que era a Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Então, a Sociedade Paulista acolheu o Conselho nos seus primeiros dias, nos seus primeiros momentos, que, na verdade, o Conselho não tinha nada. Ele não tinha uma máquina de datilografia, ele não tinha nenhuma estrutura física, ele não tinha nada. Então, ele funcionou no início dentro da Sociedade Paulista de Medicina Veterinária. Então, esse momento para nós é um momento de gratidão. Eu acho que a palavra que mais reflete o sentimento hoje dentro do Conselho é gratidão, né? Gratidão a esses pioneiros, gratidão a esses colegas que lá no início se desdobraram para fazer o Conselho chegar no que é hoje, né? O maior Conselho do Brasil. O Conselho hoje ele tem, então, essa função de fiscalizar, mas eu queria que o senhor detalhasse para a gente como funciona a atuação do Conselho. Nós temos 3 grandes objetivos no Conselho. O primeiro é orientar a profissão, orientar os profissionais, orientar os colegas. E a gente faz isso de uma forma muito forte. Segundo é normatizar a profissão. Normatizar, baixando resoluções, fazendo com que os colegas obedeçam essas resoluções através de fiscalizações. Então, esses três pontos são os mais importantes em termos de atividade do Conselho de São Paulo. Mas também, e principalmente, servimos como um tribunal de honra, né? É um tribunal de ética da profissão. Então, nós fazemos mensalmente julgamentos de processos éticos contra aqueles colegas que, eventualmente, possam ter cometido algum tipo de irregularidade. Aumentou muito o número de
médicos veterinários ao longo dos anos. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse processo e o que o senhor acredita que foi o motivador para esse grande número de profissionais. Vou resgatar um pouquinho. O meu número de registro no Conselho Regional é 2715, ou seja, 2.715. Uhum. Quando eu me formei, em 1979, pela USP, pela Universidade de São Paulo, o número do Conselho ele aumentava muito devagar, porque o número de faculdades era pequeno. Sim. Então nós tínhamos a USP, nós tínhamos a Unesp Botucatu, nós tínhamos a Unesp Jaboticabal e depois surgiram algumas faculdades privadas para daí surgir a Unesp de Araçatuba. Certo. Mas o número então ele aumentava gradativamente, mas de uma forma bastante lenta. A partir dos anos 80, anos 90, houve um boom no número de criação de escolas de veterinária no Brasil. E isso é um dos fatores que mais nos preocupa hoje dentro do Conselho. O Conselho se preocupa demais com essa questão. Nós estamos praticamente sem controle em termos de abertura de faculdades. E essa não é uma característica, esse não é um problema intrínseco da veterinária. Todas as profissões estão passando pelo mesmo problema. Então nós vemos isso na medicina, nós vemos isso na enfermagem, nós vemos isso na odonto, nós vemos isso no direito. Então nós estamos com um número excessivo de faculdades de medicina veterinária do país. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 400 faculdades de medicina veterinária no país. Só no estado de São Paulo temos 82 faculdades de medicina veterinária. Em termos nacionais, mais de 400 escolas de veterinárias no Brasil, nós significamos mais de 50% do total de efetivo de escolas veterinárias do mundo. Ou seja, mais de 50% de todas as escolas que existem no mundo estão no Brasil. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, através do Instituto de Botânica de São Paulo, realizou o 8º Simpósio de Restauração Ecológica. A ideia do evento é reunir estudantes, pesquisadores e profissionais da área para traçar políticas públicas de restauros que vão guiar os trabalhos nas mais diferentes regiões do estado de São Paulo. O repórter Maxwell Figueiredo visitou o Instituto de Botânica e falou sobre o simpósio. O evento, que acontece a cada 2 anos, em 2019, deve receber cerca de 1.000 pesquisadores, estudantes e profissionais interessados em discutir as formas de manejo para garantir o restauro de áreas ambientais afetadas pela ação humana ou não. O diretor-geral do Instituto de Botânica de São Paulo diz que o grande objetivo do simpósio é traçar políticas públicas que vão nortear o restauro de áreas ambientais degradadas. A nossa experiência tem sido bastante frutífera e tem sido, inclusive, buscada por outros estados, sobretudo nesses eventos que acontecem. Haja vista a quantidade de pessoas inscritas de praticamente todos os estados do Brasil. Para esse ano, a gente já tem mais de 800 inscrições feitas. A gente acredita que passa dos 1.000 esse ano. Acho que é um evento que já está no calendário nacional e que já produziu frutos muito importantes para políticas públicas, sobretudo do estado de São Paulo. Nós estamos em uma área dentro do Instituto de Botânica que passou por um processo de restauro a partir de pesquisas desenvolvidas em edições passadas do simpósio. Aqui foram plantadas 15.000 mudas de pelo menos 80 espécies diferentes de árvores. Isso foi em 2014. 5 anos depois, esse é o resultado. A área foi completamente reerguida e a ideia é fazer com que iniciativas como essa cheguem a outras regiões, não só de São Paulo, mas também do país. Um dos temas que serão abordados no evento é como garantir a reestruturação da área afetada pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. O desastre ambiental de 2015 causou um dos maiores impactos ambientais da história do país, com um volume total de rejeitos estimado em 62 milhões de metros cúbicos. Nós temos uma colega que, a partir do desastre, nas áreas totalmente afetadas, ela iniciou um projeto de restauração. E ela vem discutir com a gente como que ela está fazendo isso e buscando informações de como que a gente usa, por exemplo,
a questão do plantio com alta diversidade, que é o que tem garantido as respostas. Ela, nossa colega, conversamos bastante sobre isso e achei importantíssimo essa temática ser incluída este ano. Portanto, ela vai estar aí, é sempre uma coisa nova que a gente tem a cada edição. As discussões acontecem em minicursos como este e vão se estender ao longo dos dias em mesas redondas. Restauração ecológica em pequenas propriedades e a baixa produção de sementes e mudas também devem nortear as políticas públicas no estado de São Paulo. A gente detectou pelo banco de dados lá do Serad que está havendo uma queda nessa produção, né, pelo levantamento que a gente faz e acompanha no banco de dados. Então abrimos uma discussão que já tem há uns 4, 5 meses, né, num grupo de trabalho que vai fechar no simpósio, falando por que será que essa queda está acontecendo, o que podemos fazer para que isso se amplie. É o Código Florestal? É o CAR? O que está fazendo com que isso tenha caído? Essa, com certeza, a gente vai tirar um produto muito importante no simpósio para ser colocado à disposição da Secretaria e virar política pública. Júlio é biólogo e veio do interior do estado para participar do simpósio. Quer voltar com muito conhecimento na bagagem. E agrega muito a questão tanto no ensino e pesquisa, né, quanto na minha formação profissional como particular também, para trabalhar com empresas e tudo mais. O TV em Revista fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais novidades do Parlamento Paulista. Até lá!